oportunidade de estar aprendendo mais uma tarde, mais um livro. Isso é maravilhoso. Então, nós queremos te agradecer a oportunidade de aprender as verdades eternas que estão comigo e ouvidos. É uma graça imensa tua, Senhor, nos dá a chance de conhecer e se deixar ser revelado no nosso meio. Mesmo como homens e mulheres e pecadores que somos, queremos te pedir graça, Senhor, nessa noite, para que o Senhor nos ajude. Me ajude também, Senhor, para que eu possa transmitir a tua palavra com misericórdia, graça, com o amor, Senhor. Abençoa o povo, me abençoa também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por esse errado aí. No nosso encontro passado, nós falamos sobre os benefícios, né, de conhecer a Deus. Ele falou muito bem sobre discernimento, falamos sobre confiança e fé, força espiritual e perseverança. Agora nós vamos entrar nessa problemática aqui, que é o perigo de não conhecer a Deus. O que é que vocês acham assim desse perigo? O que vocês querem dizer? Vocês dizem, poxa, pastor, é perigoso que fala isso. Quando você não conhece quem é Deus, o que ele é, não fica perdido e faz tudo errado. Porque se a gente é igual como você tem que conhecer até o inimigo, né? Como vai, para se saber com quem está lutando, como vai servir, sem saber a quem está servindo. É perigoso mesmo. E é o que está acontecendo no nosso meio. Assim, não no nosso meio aqui, mas ele não sabe quem é Deus. Fizeram um Deus para ele, né? Todo dia eu vejo, eu falo sobre isso com muitas pessoas, e faço perguntas básicas, né? Assim, terrível. Por exemplo, por que você merece a eternidade? Pelo amor de Deus, são respostas muito básicas. Aí o que as pessoas me respondem? Sou uma pessoa boa. Sou gente tão fina, eu ajudo minha mãe, ajudo meu pai. Que a resposta de um cristão que conhece Deus, ele vai dizer o quê? Eu estou salvo na eternidade por causa de Cristo. Não é pelos meus méritos, mas pelo mérito de alguém que morreu em meu favor. Jesus. Aí você vê como distante as pessoas estão do conhecimento de Deus. Então, cada dia que a gente se aprofunda em conhecer mais a Deus, a gente começa a entender melhor a nossa salvação, a nossa fé, as nossas convicções, por que Deus nos chamou, por que Deus nos elegeu, qual é o meu propósito aqui na terra. Você começa a se achar nesse mundo. Você vê muitos crentes perdidos. Eu falo de muitos, gente, assim, eu falo muito que existem crentes em vários lugares, em vários vagabundos, tem vários crentes lá, mas estão muito perdidos, gente. Segue, não sabe nem quem é, nem porque está aqui, vai para a igreja por ir. Viu até já um religioso, só vai dormir por ir, trocar roupa e está tudo bem. Coisas que não são crentes, mas qual é o propósito de ir para a igreja sem ter a finalidade do conhecimento de Deus? Qual é? Qual é o propósito de ir para a igreja apenas e voltar para casa e a minha vida está do mesmo jeito? Não muda nada. Eu não mudar. Esse é o grande dilema do Evangelho. Quanto mais eu conheço Deus, mais transformado eu sou. Amém? Quanto mais você se conhece em Deus, mais mudado você fica. Você não é mais a mesma pessoa. Você agora é outra pessoa. Estou chamado agora para ser transformado. É por isso que existe a nova criação, a nova criatura de Cristo. É o fator da ação da regeneração, onde Deus aplaca e faz essa graça de transformar. Você antes mentia, hoje não mente mais, antes furtava, não furta mais, então você começa a se achar. Você começa a ver quem você é e o que você é hoje, quanto Deus tem nos ajudado, Deus nos capacitado. Então, por isso Deus tem esses benefícios para nós, para o nosso próprio bem. E a graça que a gente tem que dar, assim, muito graças a Deus, é porque Deus se deixou ser revelado. Porque Deus ele poderia muito bem dizer, não vou revelar esse povo nada, eu quero que essa coisa se praga, só dá dor de cabeça, é, mãe? Nós somos assim, com pessoas perto de nós, quando a gente não sai daí, praga, né, mãe? Você até pega às vezes.
Como vai encher o saco do diabo, né? Você vai pecando. Então você vai tomar essas proporções e você vai vendo que estar no lugar de Deus não é fácil. Ora bem, estar no lugar de Deus não é fácil. Imagine só você se senta lá naquele trono dele, um dia e começa a decidir as coisas. E isso é fácil? É fácil? Não é. Ser liderança não é fácil porque você decide por todos. E nem todo mundo pode a sua decisão. Muito normal isso. Mas só lá na frente vai saber que a decisão foi correta, a decisão foi assim. E assim vai, porque nós somos assim. E a mesma coisa é Deus. Quando Deus faz algo por nós, a gente... Por que Deus faz isso? Às vezes nem ouve, mas ela faz que eu não entender. Por isso que você precisa conhecer mais o Senhor. Amém? Assim como os benefícios de conhecer a Deus, as consequências devastadoras de não conhecer são também tão amplas que não podem ser descritas em detalhe nesse trabalho. Contudo, iremos citar 6 das mais básicas, cada uma das quais é diretamente apresentada nas Escrituras. Primeiro, transformando Deus na nossa própria imagem. Quando você não conhece Deus, o que é que você faz? Aí você. Vou abrir Salmo 50, 21 para a gente tentar junto, tá bom, gente? Vocês têm feito essas coisas e eu me calei. Você pensava que eu era igual a você, mas agora eu repreenderei por ele tudo à sua vista. Aí o que quer dizer? De acordo com o Salmo 50, 20, qual foi o erro que os israelitas cometeram na visão deles a respeito de Deus? Agora deixa. Qual era a visão do povo israelita acerca de Deus? E Deus julgou esse povo. Vocês pensavam que eu era como vocês. A falta do conhecimento sobre Deus, o homem formará suas próprias opiniões e criará uma imagem de Deus baseada em sua própria imagem humana. É o que nós mais conseguimos ver hoje nesse mundo secular que vivemos. Você vê que as pessoas dizem que Jesus é gay. Já viu pessoas dizer isso? Trazendo a gente com uma cara a cara. Estão ferindo no chão da imagem do Deus Todo-Poderoso. Ah, Deus ele é mulher. Você entende como é isso, gente? E são pessoas que ferem a imagem de Deus. E Deus puniu, eu não puni o povo de Israel. Deus puniu o seu povo, mas não hein? Deus puniu o seu povo, por dizer, tem feito essas coisas e eu me calei. Vocês estão me tratando como eu fosse como vocês. Não faço isso, pelo amor de Deus. E nós também devemos ter cuidado de não tratar Deus como nós somos. Amém, gente? Um exemplo, faça as coisas erradas, não peça para Deus passar a mão e para apertar seus dedos. Entendeu como é que eu dizer? E toda vez que você faz alguma coisa, diz Deus, pelo amor de Deus, não, sofra as consequências em paz. Amém? Não peça para que Deus passe a mão nos seus dedos. Amém? Pelo amor de Jesus. Isso sempre resultará numa visão deformada e degradada de Deus. Isso sempre resultará no julgamento de quem? Então nós temos que ter cuidado para não transformar a imagem de Deus na nossa própria imagem. Como Deus fosse um Deus frágil, um Deus leso, um Deus que é retardado, um Deus que, não. Deus ele é Senhor de tudo. Né? Toda vez que você estiver com Ele, fale com Ele com reverência. Amém? Então, todo mundo que não consegue ter a imagem correta de Deus, ele cria esse Deus para ele e acaba sofrendo duras consequências. Amém? Adoração falsa. Quais são os perigos de não conhecer Deus? Uma adoração falsa. Em João 4, 22, o que Jesus falou à mulher samaritana no poço de Jacó a respeito dela, do seu povo e da sua religião? João 4, 22. Vocês adoram e não conhecem. Nós adoramos porque conhecemos. Porque a salvação vem de quem? Vem de Deus. Esse é um dos pontos
porque você hoje vai falar no meio evangélico, tá? Quando você está assim no culto, levando as suas mãos para adorar, você está adorando quem? Quem que vem na sua mente? Quem vem no seu coração? Qual a imagem que vem no seu coração? Vou dar um exemplo para você agora, não fique enxucado, tá? Já viu aquela série chamada Dietusen? Dietusen, que é Jesus, aquele negócio lá, já viu? Tem vários corpos hoje na internet. Algumas pessoas me perguntam, pastor, é pecado ver aquela série sobre Deus? Olha, veja só, existe um grande perigo. Quando você começa a assistir algo que põe a imagem de Deus ali, assim, de forma muito constante, que ali é uma série, né, falando sobre Jesus, a vida de Jesus, esse universo também. E é até interessante alguns textos, tá, gente? Muito interessante, mas assim, que é quando você fecha seus olhos para orar, será que não vai ver a imagem daquele cidadão ali como Jesus ali, não, na sua cabeça? E você acabar pecando? Mas se você diga o seguinte, eu estou orando aqui, Jesus me ajuda aí, quando você diz Jesus, vem a imagem de alguém que está fazendo aquela cena de Jesus. Não vem a imagem do Deus Todo-Poderoso, conhecido da Bíblia, Deus Santo, Deus Tremendo, Deus Zeloso, Justo, Senhor de Amor. Você perde essa imagem de Deus e acaba pecando. Seu coração começa a ficar recheado de uma imagem de Deus totalmente falsa. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos porque nós o conhecemos. Aí existe o aspecto da adoração. Quando nós estamos na igreja, nós estamos adorando quem? Não precisa dizer não, pelo amor de Deus, é para você, fica para você. Amém? Esse é o perigo, que quando você não conhece o Deus verdadeiro, você adora o Deus falso. Amém? O único cantinho onde você fica naquele que receber. Quem é esse que receber? A honra aí agora, quem é esse que? Amém? Por isso que nós devemos passar pela fase de analisar nosso coração, saber o que está no nosso coração. Amém? A idolatria acontece sempre que adoramos qualquer coisa ou pessoa que não seja do Deus. Tem pessoas que adoram animal, tem pessoas que adoram filho, carro, casa. Não. Conhece pessoas assim? É idolatria. Quebra do primeiro mandamento. Não farás para ti outros deuses. É o que nós fazemos muitas vezes. Um bem, casa, enfim, pessoas. A gente acaba adorando aquelas pessoas. Isso é pecado. Amém? E a nossa geração que vive em miséria. Agora é pai de pet, né? Já viu pai de pet? Tipo pai de cachorro. Não é mais pai de menino, não. Não faça menino, pelo amor de Deus. Desde que está dizendo que é pai de pet, amém? Deus fez a gente fazer filhos, amém? Deus é muito bom. Mesmo aqueles que se identificam com o cristianismo são sujeitos a cair nesse erro. Eles criam Deus falsos em suas mentes e adoram o Deus que criaram. Isso eu falo constantemente no público, isso aqui é muito constante. Por que nós vamos colocar com a mão desse ponto? Porque nós estamos sempre condicionados a isso aqui. Todo dia a gente é tentado a criar um Deus no nosso coração. Você não concorda comigo? Todo dia a gente é tentado a criar um Deus no nosso coração. A adorar alguma coisa, porque nós somos assim. Pode ver que nós temos uma tendência muito religiosa. Observe que quanto mais sacrifício para a gente gosta, quanto mais impor um fardo para a gente se acha merecedor. Esse é o pecado nosso, muitas vezes. Observe as pessoas lá fora quando elas estão vivendo nesse meio que diz assim: paga o preço para ser salvo. O que é que eles fazem? Passam 24 horas dentro da igreja, revarrendo a igreja, esquece de casa. O marido que se ferre para lá. Não é? É errado, gente. Servir ao reino não é isso, tá, gente? Quando você vê uma pessoa ocupada demais com a igreja, chame ela de lá para a sua casa, para uma sua família também. Amém, gente? Nós temos que participar do reino, temos, mas em conjunto, em comunidade. Amém, gente? Imagina só se aqui tivesse aula hoje, terça, amanhã reunião quarta, sexta, mulheres, sábado, jovem, todo mundo aqui, domingo de novo, aí gente, você está ficando doido, você abandona a sua casa e cria um ídolo na igreja. Você está perto dele, mas está deixando dele. Entendeu como é? Você está tendo tempo para tudo, menos para Deus. Porque vir para a igreja não quer dizer que você está dando tempo com Deus, não. Amém, gente? Porque tem tempo para o Senhor, você receber um tempo para Ele, orar a Ele, meditar sobre a palavra,
servir o reino de Deus na sua casa, na sua vizinhança, isso é servir também ao Senhor. Aqui na reunião em comunidade, e também servir ao reino. Mas não é só aqui. Existe um mundo lá fora para servir também. Amém? E você vai ver isso é outro. É como é igreja. Meu Deus, você conhece todo mundo. Pastor, eu estou pagando um preço de quê, rapaz? Pagando um preço, não quer ir para o céu, como já foi pago, amigo. Há tantos anos. Você nem imagina. Você paga preço não, irmão. Só sirva o Senhor em amor, em graça, no próximo, honra os seus compromissos. E Deus será glorificado também. Nós temos uma tendência muito grande de adorar um Deus totalmente falso. Nós gostamos disso. Amém? Nós gostamos disso. Nós temos que orar muito ao Senhor para que nosso coração não esteja nesse ponto aí, da idolatria. Amém? Porque nós sempre fomos ensinados constantemente nas igrejas neopentecostais que quem adora imagem é os católicos, né? Também, tá? Mas não ensinavam que a gente também tinha os ídolos no nosso coração também. A gente só vem aprender isso depois, quando a verdade chega em nosso coração, tem pessoas que estão conversadas com uma palavra como essa, que olha, tu também tem teus ídolos, tá? Não é só a igreja romana que bate lá, dá um testemunho aqui, não. Tu também tem teus ídolos também. Foi assim ou não foi? E a gente aprende essa verdade, essa verdade começa a abrir nossos olhos, a gente começa a contemplar e ver quem nós éramos. Idólatras também. Mesmo sendo evangélicos, éramos também idólatras. E hoje Deus nos desperta a fazermos uma nada no nosso coração. E saber discernir o que é idolatria e aquilo que não é idolatria. Amém? Outro ponto aqui que se choca todo mundo é a incredulidade, a falta de confiança. Quando você não conhece a Deus, qual que nasce no teu coração? Incredulidade. E outro ponto? Falta de confiança. Vamos ler? No ano 10:14, quais são as implicações das perguntas que o apóstolo Paulo a respeito do conhecimento de Deus? Como, porém, invocarão aquele a quem não crê? E como vão crer naquele de quem nada o enviou? E como ouvirão se não há? Embora esse texto esteja se referindo diretamente à pregação do Evangelho, ele tem uma ampla aplicação em relação ao conhecimento de Deus. Como alguém pode crer em Deus que ele não conhece? É por isso, gente, que eu nunca gostei desse estilo de evangelismo. Perdoa até a colocação doido. É cristiano, é um papelzinho. Esse é um evangelismo muito vago, gente. Nós precisamos mostrar às pessoas, apresentar a ela o estado que nós encontramos, primeiramente, e segundo Deus que servimos. Amém, gente? Não adianta dizer, Jesus te amou, foi? Eu aqui traindo minha esposa, fazendo tudo, roubando, mentindo, Jesus faz o quê? Ele me ama. Olha que maravilha. É esse que eu quero servir, já que eu imagino totalmente errado de quem? De Jesus. Amém, meu? Pesado, né? Isso se aplica não apenas à fé que o pecador precisa ter, que o conduz à salvação, mas também à fé ou confiança em Deus que o cristão precisa ter para ver a vida cristã. Como já temos aprendido no Salmo 9 e 10, somente aqueles que conhecem o nome de Deus é que depositam confiança nele. Eu vou colocar aqui. Eu quero falar mais um pouco sobre o fator da confiança. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara o que te busca. Aqui está um dos maiores fatores que nos faz ter uma imagem muito pequena sobre Deus. E como nós conhecemos Deus de forma tão pequena? É quando a gente não conhece, não confia em Deus. A gente só confia em Deus quando as coisas aparentemente estão no nosso controle. É fácil ou não é fácil confiar? Mas quando as coisas não estão no nosso controle, você começa a perder, você começa a ter ansiedade, você fica mal, seu cabelo cai, você fica depressivo, você fica mal porque você não confia em Deus. Então isso mostra a imagem tão pequena que tem em Deus. Eu digo a você, eu posso ter qualquer problema na minha vida, eu não perco minha audição não. De verdade, eu durmo pensando no marco dela no pecado, para o despertador pecar. Mas
por quê? Porque eu digo em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me faz responder. Gente, se Deus não fizer alguma coisa, acabou, gente. Vocês têm que ter isso na mente de vocês, no coração de vocês. Veja o que o texto diz. Em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome. O que o salmista está dizendo? Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Amém, querido? Então, quanto mais conhecimento de Deus você tem, mais confiança você tem nele. A mesma coisa é um pai. Imagina só um pai. Eu vou falar para minhas filhas. Elas papai mundo, pule que o papai segura. Você acha que ela vai pensar o quê? Deixa eu pular na parte que segura. Ela vai pular, porque sabe que a minha palavra, ela tem confiança na minha palavra. Não, ele disse, ele vai cumprir. Ela vai pular, eu agarro ela. Entendeu? Conversa, a mesma coisa, Deus, se Deus, meu Deus do céu, a Bíblia está dizendo, não. Tem que Deus confia os que conhecem o mundo. Porque tu, Senhor, não desampara o que te busca. Tu acha que Deus vai desamparar uma pessoa que confia nele? Se você busca, não estou dizendo buscar, a gente está aqui nessa imagem do texto, buscar, não é você vir para o culto, não. Não é vir para a aula também, não. É em casa. É todo dia em oração, como Paulo disse, orar sem cessar. Amém, querido? Orar, a mente ocupada com a oração, a mente preocupada com a palavra, a mente preocupada com isso, não com problemas. Então você não vai resolver. Amém, querido? Você não vai resolver. Se for resolver, me diga também como é que resolve, que eu quero resolver o problema. Amém, gente? É assim que devemos crer no Senhor. Amém? É assim que devemos colocar a nossa confiança no Senhor. Quanto mais você confia em Deus, menos incredulidade vai estar na sua vida. E menos falta de quê? Confiança. Se você hoje chegar para qualquer pessoa e falar assim, você confia em Deus? O que é que ela vai dizer? Mas é muito fácil quando tudo vai bem. Será que confiamos no Senhor quando as coisas realmente estão ruins? Gente, eu não mudo porque as coisas estão ruins comigo, amém? Raramente você vai me ver de cara fechada ou com raiva. Eu sempre brincando aqui, falando com um, falando com o outro. Gente, ninguém está tratando os problemas, você concorda comigo? Não tá bom. Por quê? Porque tem que confiar em Deus, gente. Amém, gente? Chegou um cliente ontem. Sei que foi que o filho, o neto estava quebrado de guerra de celular. Ela, olha, ele está quebrando de novo, a pessoa está gritando, a pessoa é errada. Você não está gritando na minha chave, você não está gritando. Não estou entendendo, meu Deus, você está gritando aqui. Foi para a televisão. Não, porque não sei o que, eu já vim aqui 3 vezes, eu fico minha culpa. Você tem que gritar com o seu neto, dar uma lapada nele, não é vir gritar comigo, não. Se você não consegue ser uma avó que bota a ficha sua, o problema é seu. Vem gritar comigo, não. Pelo amor de Deus, os problemas da sua resolva. Pelo amor de Jesus, amor. Eu lhe trato aqui tão bem, com carinho, com maior zelo, a senhora vem me gritar. Mas eu não acho isso injusto, não. Como essa mulher ficou parando com a minha cara. Gente, pessoas assim tem que cuidar no cantinho delas com bem educação, gente. Amém, gente? Para entender que ninguém tem nada a ver com os seus problemas. Amém, gente? Como é que podia, né? Quem é para gritar e berrar e não berra. Aí quer pegar um bode expiatório, olha o bode, quem é? Olha quem? Amém, gente? Amém, não. Isso é pesado demais, né? Eu entendo que é pesado. Mas tem que ser falado, né? Faz parte da aula, amém? Mas é assim, nós temos que colocar as pessoas no plano para que devem estar, tá? Eu não tenho problema nenhum com isso, está todo mundo bem. Agora eu vim me gritar e também aí não dá, né? Perdeu o freio, né? Amém? Perdeu o freio, não está gritando, da forma muito difícil. Não, nada a ver. Amém? Gente, quem quer ajuda, busca ajuda. Amém? Vocês concordam comigo? Quanto mais eu estou no fundo do bolso, eu quero uma corda. E alguém pode colocar uma corda aí para mim? Concorda comigo, gente? É muito normal isso na vida. Se você está passando mal, você pede o quê? O povo para onde? Não, para a praia. O problema não é para a praia, você vai para o hospital. Não é. Você entende, gente, que nós temos que entender as nossas necessidades. Pastor, não estou bem, preciso de ajuda. Por exemplo, você vai em cabedeira e a situação que você está dando sua cara. E comprar fogo, né? Tudo bem? Isso é uma coisa, meu irmão. Não, nada não, família. A porta foi aberta, não foi?
Da mesma forma que ela foi. Mas quem quis foi quem? O outro. Eu tenho culpa? Como nós somos a mais pequena sobre Deus, nós somos a mais culpada. Davi precisou ser apertado para ter a imagem correta sobre Deus. Precisou o profeta ir sobre ele dizer: você pegou, esse homem é você. Ele disse: peguei contra você. Ele começou a ter uma visão sobre Deus. Ele não começou a tomar culpados. Ele mesmo. Sim. Amém? Uma pessoa que conhece Deus, automaticamente, essa imagem de falta de confiança, de incredulidade, some da sua vida. Amém? É uma vontade de Deus. Você não diga assim: pai, se Deus quiser. Toda vontade dele não conhece, não. Tudo certo. Amém? Essa parte mais doida logo, mas é isso mesmo. Uma visão indiferente ou apática do pecado. Isso aqui é um ponto muito importante. 1 Coríntios 15:34. O apóstolo Paulo repreendeu a igreja de Corinto porque havia alguns cristãos confessos entre eles que não tinham um real conhecimento sobre Deus. Essa ignorância a respeito de Deus resultou em duas perigosas e vergonhosas consequências. Eu vou abrir aqui com você para que trabalhe essa aqui. 1 Coríntios. Esse é um ponto muito X que eu quero tratar com vocês. Voltem o quê? Voltem à sobriedade, como convém. E não peguem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Tudo isso para a vergonha. Olha só o que o texto está dizendo. Não se enganem, mas mais faz o quê? Aí você diz assim: não, pastor, mas não tem nada a ver, não, pastor. Tem a ver, gente. Amém, gente. É por isso que isso é uma coisa que eu faço sempre, análise das amizades com que meus filhos e minhas filhas amam. Amém, vai dizer: não, pastor, não tem nada a ver, não, meu amigo, nós somos influenciáveis. Nós somos influenciáveis. O que a Bíblia está dizendo? As más companhias fazem o quê? Como você pode ter o bom gosto? Você pode. Quantas pessoas a gente conhece, gente, que os pais criaram bem? Quantas pessoas conhecem? E se perderam por causa de quê? Mas influênciam, más companhias. O pai fez de tudo, ensinou, pregou princípios, mas depois se perdeu lá na frente. E a Bíblia da magia diz: voltem à sobriedade, por como convém, e não pequem, porque ainda alguns, não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Quando a gente fala que tem o seguinte aqui, né, é uma visão diferente da parte do pecado, é que quando você não tem conhecimento correto sobre Deus, a gente começa a tratar o que é pecado de forma muito frágil. Em vez de ser muito duro, a gente começa a passar a mão no pecado. Vou dar exemplo para você. Mentir é o quê? É pecado ou não é pecado? Ponto final, acabou o seu assunto. Não tem o que se discutir. O certo é certo, o errado é errado. Quando você não tem uma visão profunda sobre Deus, você trata de forma apática. E de que forma apática, pastor? Não deixa, só mentir só uma vez. Eita, foi um robô, não roubou só uma vez. Vocês começam a ver, quando a gente começa a passar a mão no pecado, quando a gente não tem conhecimento sobre Deus, e vê a gravidade do pecado, como ele é severo, o que é que ele faz? Ele faz: não, deixa aí normal. Não, deixa aí, não. A gente tem que tratar o pecado, amém? Com seriedade. Por que, pastor, nós temos que tratar com seriedade? Porque nós temos um conhecimento sobre Deus, como ele verdadeiramente é. E nós vamos tratar as coisas como elas devem ser tratadas. Amém? Paulo diz: voltem à sobriedade. Eu digo isso para vergonha de vocês, porque no meio de vocês, porque vocês não conhecem a Deus, isso é vergonha. Então, toda vez que você não conhece a Deus, a primeira coisa que você quer fazer é pecar. Desenfreadamente. Estou dizendo que você não vai pecar, tá, gente? Tem pessoas que procuram pecar, elas se organizam para pecar. Aí está o grande problema. Amém? Porque essa imagem nossa do homem santo, que foi salvo pela graça, ele peca, tá, gente? Ele peca, mas ele gosta do pecado. Sim, para ele gosta do pecado. Você peca, você se entristece. Ai, meu Deus, de novo, não ter feito isso não. Oh, meu Deus, me ajuda. Você está nem aí, você vem. Isso é besteira. Olha, querida. Quando você disse que aquilo
Não, é sério, está acabando com você, está destruindo você, está matando você, é besteira. É a mesma coisa, você está tomando um copo de veneno, é besteira, não morre. Morre ou não morre? Vai matar aos poucos, lento, né? Mas vai te matar, vai ter chance. A mesma coisa é o pecado, ele não mata hoje, mas na frente ele mata você e acaba com você. Porque o salário do pecado, como gratuito de Deus é a vida. A ordem, tornar-vos o quê? Gente, uma pessoa que está em pecado, ela está de uma piada. Conhece pessoas assim? Contar do pecado para continuar uma piada, está perdido, cega, cara. Já viu pessoas assim? Você fala, olha para você, mas só está só olhando, mas não entrou, não fez nada, só ouvindo você por ouvir. Porque está tão fundado no pecado, está tão mergulhado na lama lá, que volta ver a sobriedade, porque o pecado nos deixa sem estar sóbrio, né? Ele tira essa imagem como uma pessoa assim bêbada, um bêbado quando ele está bem. Você viu isso aqui? Quando chega bêbado, você vê, é uma pessoa bêbada, bom, tem nada a ver, é ou não é? Perdeu o quê? A sobriedade. Pode volta o quê? A sobriedade. Também pode ser traduzido como tome juízo. Tome juízo ou desperte de sua bebedice. Porque eles não conhecem quem? Estavam vivendo como sonolentos ou bêbados em relação aos perigos do pecado e a importância de viver de acordo com a vontade de Deus. Pessoas que estão nem aí para viver essa vontade de Deus, eles estão bêbados. Ei, olha. Viu o que Paulo fala? Muitas das vezes em suas cartas, aqueles que pegam de noite porque estão o quê? Bêbados. Eles não estão sóbrios, porque estão totalmente contaminados pelo pecado. O pecado ele embebeda, você diz que você. Quantas pessoas vocês conheceram que quando estavam ali no pecado, estavam nem aí para nada, nem aí para a família, nem para nada, ele pecava. Depois que caiu em si, viu as consequências. Uns Deus foi muito bom, outros, e nem chance. Deus tinha misericórdia, falando por Deus. Agora aqui não é falar mais que a palavra pecado vem da palavra grega amartano, a qual significa errar o quê? Eu gosto muito da tradução, não é halal, sabe? Não gosto muito desse termo, não. Eu gosto muito da quebra dos mandamentos de Deus. Pecado é quebrar os mandamentos de Deus. Amém? Halal fica muito vago. Que é o alvo. Que alvo, né? Não tem que explicar, não. Pecado é a quebra dos mandamentos de Deus. Tá? Porque eles erraram o alvo no que diz respeito à natureza de quem? De Deus. Ele é justo. Também erraram o alvo sobre como deveriam viver perante Ele retamente. Quebra do mandamento do Senhor. Amém? Quinto ponto, ilegalidade. A palavra ilegalidade se refere ao estado da vida fora da lei ou da vontade de Deus. É ver como se Deus não tivesse lei ou nunca a tivesse dado aos homens. Um exemplo, como eu falei a vocês, sempre falo aqui sobre um exemplo. Roubar. Como é que a gente sabe que é errado roubar? Porque Deus disse que não rouba. Como é que Deus disse que não mate o próximo de forma volitiva, por vontade própria? Porque Deus diz não matarás. Você vê que Deus deu uma lei ao homem. E tem homem que não quer viver de acordo com a lei de Deus, quer viver de acordo com o que ele acha que é para viver. Conhece pessoas assim? Eu perdi de vista já. Homem, olha a minha vida. Porque tá gravando, você fala com ele, pai, cheio de mulher, acho que eu estou achando ruim, ganhando dinheiro. Isso é uma hora, a conta vai chegar. Está tudo lá, você não tem cartão de crédito que paga essa conta. Você pode ter dinheiro, nome único, o que for, mas a conta com Deus, isso é pago com o sangue do Cordeiro. E ponto final para as pessoas. As pessoas elas tendem a viver na ignorância, olha só. E essa é uma das consequências mais graves da ignorância a respeito de Deus. Quanto mais ignorância sobre Deus você tem, mais viver como nunca houvesse lei, houvesse freio, você vai viver. É o que a gente mais consegue enxergar. Isso eu falo dentro da igreja também. Tem pessoas dentro da igreja que não tem freio para as coisas, não. Amém? Por exemplo, tem coisa que a gente tem que falar para o outro, mas cuidado com o que fala. Pelo amor de Deus, nem tudo que você está certo, não fala no momento não, porque é que você
fala, amém? Nossos impulsos às vezes tomam conta da gente. Amém? Por exemplo, um momento de perturbação, de estresse, tu vai falar alguma coisa, tu te cala e fica na tua. Mesmo você estando com a razão. Que você vai apenas colocar ali na fogueira, mas você está certo. Inclusive você está errado, você está certo. É para falar mesmo, mas no momento certo, Senhor. Porque às vezes essas coisas se tornam um vício para a gente. Mas você tornou um vício. Tudo que acontece você quer falar. Mexer com você, você cisca. Né? A pessoa fala, não, gente. Temos que ter cuidado com isso. Porque senão se torna um vício na nossa vida. E às vezes a gente fica perdido com isso, né? Se perde com isso. Provérbios 29, 18. Bora para cá. E vocês estão entendendo? Se tiver qualquer dúvida, vocês sabem, melhor falem também, né? Se eu falo, não, então vou tentar na hora aqui. Pergunte. São abertos para escrever mesmo. Não havendo profecia, o povo é o quê? Esconde. Mas o que guarda a lei, esse é o quê? Olha só, eu vou explicar para vocês uma coisa interessante. Tem pessoas que só fazem o certo porque mandam eles fazerem. É uma das coisas que eu sempre converso lá em casa, é o seguinte, vai ter um momento que os nossos filhos querem de certa vez, eles ficam um pouco mais livres, mesmo eles adolescentes, por exemplo, Cláudio. Mas ele é um pouco mais livre, ele vai para a faculdade só, ele anda só, ele fica mais o quê? Mais livre, mas ele retorna para a casa do pai, onde há uma lei ali, há uma organização, enfim, há limites. Mas há um certo momento que ele é livre, sabe? Então, nós temos que treinar os nossos filhos para que isso não aconteça. Não havendo profecia, o povo vai ver, se corrompe, mas o que guarda a lei é isso. É quando você sai da esfera sua de pessoas que é conhecida, religiosa, você não pega, você não erra, não faz nada por baixo dos panos, para ninguém não ver. Você saiu do seu campo de desconforto, agora você vai revelar quem realmente você é. Isso é perigoso. Quando você não tem conhecimento sobre Deus, você diz, eita, hoje eu vou para a faculdade, hoje eu pego com força, ninguém está lá me vendo, aí é o problema. Veja o que Deus diz, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Faça o certo debaixo dos olhos da mãe, da igreja, do pastor, de quem for, faça o correto. Amém? Você não precisa ninguém do seu tamanho. Vamos supor que você vai para uma viagem para a Bahia, chega lá, é tempo de carnaval, pronto, aí você acabou lá. Ninguém conhece, vai para a cidade lá no interior, pronto. Acabou. Tu faz o que falhar, você acaba vindo para cá, não é assim. Deus sabe o que está acontecendo. Amém, gente? Quem guarda a lei tem que ser feliz. Para muitos, esse termo assim, ser feliz, eles estão um pouco perigosos para explicar a você. Porque para muitos, ser feliz é viver a carne, fazer a vontade da carne. Felicidade para muitas pessoas é fazer a vontade da carne, viver em carnalidade da carne. Mas o texto diz que quando você guarda a lei, você é feliz. Então, o que o texto está dizendo? Você só é feliz quando Deus põe em você a sua lei dentro do coração daquele ser humano. Aí você é feliz. Amém? É o que você fala, né? O escravo não é aquele que vai lá e faz, é aquele que diz que não faz. Esse daí é livre, todo mundo, mas o escravo ele diz, vou fazer. Me deu vontade para fazer, eu vou lá e faço. Esse é escravo. Das suas próprias vontades, inclusive. Mas aquele que é livre, tem a vontade, não vou fazer não. Vou guardar a lei, eu quero ser feliz. Amém? Nesse texto, a palavra profecia não se refere a um sonho ou vivência natural, mas a revelação da pessoa da vontade de Deus através das escrituras, onde há ignorância a respeito da natureza e da lei de Deus, as pessoas são insensatas. Observe, gente. Não quero falar não, mas já falando, tá? Aonde não tem uma revelação de Deus, da sua palavra, da sua vontade, você vê um povo ignorante. É ignorante de quem? Concorda comigo? É ignorante de Deus. Quantas pessoas você conhece que é ignorante sobre Deus? Se senta para conversar de Bíblia, dá um desgosto. É ou não é?
Eu passei por isso um dia desse. O rapaz lá, não, sou músico, eu canto, sou levita. Meu Deus, eu tenho que ouvir, tenho que ficar aqui ouvindo, infelizmente. Eu falei, meu irmão, tem levita, meu irmão, me perdoa, eu queria saber por que você fez aquela levita. Não, pastor, eu toco na igreja. Mas levita não fazia isso, isso era um levita, não fazia. O levita era como se fosse um diácono. Ele era responsável por tomar conta ali do tabernáculo, limpar, servir. Por último, quando dava tempo, ele escapava, não dava tempo. Não, pastor, você está equivocado. Eu falei, me ensine, meu irmão, eu queria aprender. Homem, isso não entende o mistério, não. Aí você vai ver que só vai para a igreja com uma finalidade, tocar, cantar, mas não tem interesse em conhecer Deus. Aí vive no aspecto da ignorância. Aí por isso que às vezes a pessoa trata esse aspecto de poder, é radical. Como é que uma pessoa dessa, meu irmão? Como é que uma pessoa dessa é salva se não conhece nem Jesus? Né? Ao dizer, pastor, mas eu vou melhor na cruz, ele conheceu Cristo. Não se esqueça de mim quando ele reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. É ele que veio a mim para salvar o pecador. Ele reconheceu, não reconheceu. Uma pessoa dessa nem quem é Jesus. Né? É triste, não é triste, né? É muito triste. A palavra corromper vem da palavra hebraica para que significa libertar-se da repreensão ou agir como líder. Aqueles que não têm conhecimento de Deus ou da sua vontade correm insensatamente no pecado e agem como líderes de si mesmo, a parte de Deus. Vou dar um exemplo para você. Você já viu essa frase assim, busque força dentro de você? E vê essa frase, ela é totalmente diabólica. Como é que vai buscar força? Não busca nem força. Para buscar força, vem ninguém fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Como eu vou buscar força de mim mesmo? Isso é um humanismo, é um homem sendo centralizado. E nós temos que ter cuidado com isso. Seja líder do seu destino, já disse demais, líder do meu destino, lembre-se, não é como eu vou. Vocês entendem, gente, como a cada dia que a gente vai andando pelo mundo, conversando com as pessoas, a gente vê o quão distante essas pessoas estão de Deus, do conhecimento de Deus, e como isso é frágil, e a gente tem que guardar nosso coração para não cair nessas mesmas coisas. Porque todo dia é uma novidade, principalmente hoje, quando a gente tem aqui um celular para falar na internet, aí você vê todo tipo de aberração, é tudo de lugar que você vê. É um falando uma besteira, outro dizendo uma coisa, outro dizendo que agora o Papa era não sei o que, agora é o 10º, não sei o que, é o 8º que vai vir, e não sei o que, agora a besta se levanta. É um bocado de besta acreditando nessas coisas, gente. Amém, gente? Muitas pessoas chegam para o pastor, qual é a sua linha escatológica? O que é que sobre o filho, meu amigo? Pensa numa coisa que eu ainda não me esmerilhei, de verdade, não me esmerilhei. Qual é a sua linha? Rapaz, minha linha que Jesus vai voltar. Quando ele voltar, eu vejo o que acontece. Gente, não pode perder a cabeça com isso, gente. Amém? Mas tem pessoas que perdem a cabeça com isso e esquecem do essencial para ele mesmo. Eita, agora vem o Papa, agora é a besta. Eita, agora ele abre as portas, ele vai fazer com que o anticristo entre. Vai voar. Nós temos que ter cuidado com isso também, gente. Muito cuidado com isso, pelo amor de Deus. Encontramos um exemplo disso no livro de Juízes. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Você deixa isso direto. No final de um reinado do juiz, dizia isso direto. Ei, não tem liderança, não tem ninguém sobre minha vida. Agora a gente faz o que a gente. Isso é muito triste, não é? Por isso que eu sempre, todo dia acho que sempre você está tomando um café, está jantando, sempre dá o café. Sempre falo sobre isso, sobre Deus. É sobre Ele. Que na minha presença é fácil. Na minha ausência aí tem que ser mais difícil ainda. Porque Ele vai pegar contra o Deus Santo, por Deus. Essa imagem nós temos que passar para nossos filhos. Mentir, cuidar com amizades. Muito cuidado que você busca, o que você está procurando, muito cuidado. Amém, gente? E outra coisa, não tem controle de tudo, não. Às vezes, de vez em quando aparece um negócio. O cara fica, oxê, como assim? Peraí, não resolva, tá? Não, deixa para depois. Viu qualquer coisinha, senta aqui, resolve, vai ter tudo resolvido. Não, deixa para resolver depois. Amém, gente? Quanto mais você vê um erro, põe a imagem de Deus em cima disso.
E em cima disso, terá as consequências. E Deus faz com que aquela pessoa ali tenha consequências. Nem se nossos filhos vai ter consequências. E sempre enfatize isso. Bata na tecla que esse Deus seja revelado as consequências. Já que não quer ter a legalidade da revelação de Deus pela graça, deixe com que as consequências mostrem que Deus existe. Olha. E eu gosto muito de que, quando eu falo sobre isso, é porque Deus ele se revela em amor assim também. Concorda comigo? Se revela em amor. Como os filhos colhem. É amor de Deus, gente. Porque se não colhe, não é amor. É estar entregue a si mesmo. Amém? Oséias capítulo 4, versículo 1. As horas elas mudam. Filho de Israel, escutem a palavra do Senhor. Porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Parece estar falando hoje, né? Parece tão atual, tão antigo, mas tão atual. Provavelmente escrito aí 3.000 anos de Cristo, 2.000 anos de Cristo. Então, é hoje. Deus tem uma controvérsia contra vocês. Não há verdade, e é verdade mesmo. Você vê que as pessoas não têm verdade. E quando eu falo dessa verdade, não é a verdade pessoal, particular, mas a verdade sobre Deus. Não existe, está muito escasso de verdade. Nem amor, pronto, aí não tem medo. Tinha que estar tão séria essa questão do amor que já vi casos lá da pessoa morta na praia e o povo jogando bola assim, cara. Não se tem mais respeito, né? Não tem uma pessoa que tem sonho de retrazer, de tocar, sofreu. Ele só é para a nossa cidade, ela vive assim, sem amor. Não, mãe? Nem conhecimento de Deus já deram, mas a quem nós filhos, amém? Ai meu Deus do céu, mas é a realidade, né? Mentira e assassinato, roubo e adultério, a violência e homicídio. Homicídio sobre homicídio. Tão real. Eu acho que hoje eu gosto desse texto. Muito real. Né? Você pode enxergar algum paralelo entre os pecados que foram encontrados devido à sua ignorância sobre Deus e o comportamento da nossa sociedade. Aí você começa a ver quanto mais esses pecados fazem mais assim evidência na sociedade, mostra-se quanto as pessoas não conhecem Deus. Amém, gente? Observe, quanto menos conhecem Deus, mais esses pecados, homicídio, roubo, mentira, falta de amor, começam a ficar mais evidente. Amém? Agora isso aí é uma coisa a se pensar, porque querendo ou não, a igreja evangélica ela cresce de forma exacerbada todo dia. Mas não tem no país, não tem nada. Só Deus, só a misericórdia. Isso é muito triste, de verdade, muito triste. E quanto mais conhecimento de Deus nós temos, menos essas coisas elas diminuem. Tá? Quanto mais rejeitamos o conhecimento de Deus, mais desenfreados e imorais nos tornamos. Isso é verdade. Iniciamos com essa aqui. Tá? Juízo e destruição divina. Essa é a consequência mais assustadora da ignorância de Deus. O que os seguintes textos nos ensinam essa verdade. Vamos lá? Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo bem. Por falta de quê? Aí vocês vão ver agora uns pontos aqui que a gente só frisa na parte B, né? Eu acho que aqui tem A, B e C no texto. Eu acho que tem A, B e C. Ó, a parte A é: o meu povo está sendo o quê?
Aí você para por aqui, a gente gosta muito de citar isso. E é verdade, não é errado, não, tá certo. Mas olha só, pelo fato de vocês o quê? Sacerdotes rejeitarem o conhecimento. Quem era para transmitir o conhecimento ao povo de Deus não transmitiu. Aí não é só o povo que está colhendo, o sacerdote também colhe. Porque muita gente diz assim: rapaz, o povo está conversando, não está lá para Deus. Não importa nessa pessoa. Porque nesses meios de ignorância sobre Deus, gente, há muita passada de plano e muita coisa. Vocês conhecem pessoas que estão no meio, o pastor vive mais safadeza e o outro lado também vive mais safadeza. Está todo mundo certo. Está todo mundo bem. Então a gente pode colocar aquela pessoa nessa esfera de bichinho, não sabe, não sabe porque quer estar no erro, quer estar ali naquele contexto, passar a mão, faz as coisas erradas e o pastor não diz nada. E colhe o pastor e colhe quem está fazendo as coisas erradas. Você olha, pelo fato de você ser sacerdote, olha só, sacerdote era aquele que tem que transmitir a palavra do Senhor, ensinar, rejeitar o conhecimento. Também eu os rejeitei, para que não sejam mais sacerdotes de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, e também eu me esquecerei de seus filhos. Falta de conhecimento de Deus é algo devastador. Ela nos leva a ser rejeitados como instrumento de Deus e é a eventual destruição das pessoas e da sociedade. A nossa ignorância de Deus terá um efeito devastador sobre as gerações futuras. Você vai ver? Tem uma frase de um homem que foi no século XIX, que foi 18, o seguinte: o que uma geração faz, a outra passa. Você acha que essa próxima geração que vai vir, você acha o que dela? Misericórdia. Gente, eu estava falando com uma mulher aqui, a visita foi conversando há um pouco tempo aqui. Eu estava colocando o almoço. Fiquei conversando com ela, pergunta, e disse: olha, daqui a alguns anos, vou estar muito tempo não, vou estar com mais de 10 a 15 anos. O prazo. Não vai ter mais pedreiro. Vai ficar escasso. Vai, ninguém vai sumir esse pedreiro no todo, mas vai ficar pouco. O jovem hoje não quer mais pegar no pesado. Aqui nessa cidade já é difícil achar o servente. Coloca isso aí. Ao nível. Vocês vão servente? Aí você vê o quê? Você vê um país que pega um jovem, eu digo a você, gente, de verdade. O jovem com 17 anos, que não faz nada da vida, 18 anos, não faz nada da vida. Acaba é vagabundo, você acorda tarde, não tem nada com a vida, ganhando 60 reais por mês. Isso é justo, isso não é justo. Aí onde é que nossa sociedade vai parar? Teve um rapaz que disse: pastor, eu quero 150 reais para o rapaz trabalhar para mim. De 1 da tarde até 3h30. 150 reais. O senhor sabe o que ele disse? Que não ia porque estava morando com a sua família. Não ignora, mas a gente trabalha de Deus, não é? Trabalho não é do diabo. Você acha que trabalha do diabo? Esqueça isso. Porque desde o Éden, antes da queda, Deus deu um trabalho para Adão. Você vai cuidar da minha terra. Cuidar o quê? Trabalho. Por exemplo, quando veio a queda, só fez que agora você vai comer o suor do seu trabalho. Você também vai sentir o peso do trabalho, que é trabalhar. E hoje em dia as pessoas tratam o trabalho como um demônio, por assim dizer. Não é. É bênção também. Observe a nossa geração e você vai ver que a nossa geração futura vai ser um mundo. Por exemplo, daqui a alguns anos, aprenda sobre bolsa de valores, sobre investimento, dinheiro. Seu dinheiro não depende do INSS para nada. Eu digo a você, se for dessa forma que tem, com 15 anos não vai ter mais INSS não. Os velhos vão ter que guardar tudo para trabalhar. Aprenda a investir dinheiro, render o dinheiro dos bancos onde pode render. Porque não vai ter mais INSS. Antigamente era 8 por 1. O que é isso, pastor? 8 por 1. Era 8 jovens trabalhando para sustentar uma pessoa que era aposentada ou 2. Hoje você sabe qual é?
Quem consegue chutar? 3. Chega a 3 de vez em quando, tá? Oscilando. Entre 2 e 3. Como é que banca uma pessoa, 2 pessoas, trabalhando de carteira assinada? Entendeu como é que faz? Aí tem gente que quer se aposentar, não vai porque tem que trabalhar, né? E se soltar a mão, acabou-se. Ainda no colapso. Porque o jovem não quer mais trabalhar. Misericórdia, né? Vamos lá, aqui. Teve um que foi muito engraçado. Que legal. Gente, eu vou usar pra você, foi muito engraçado. Gente, ai, foi engraçado, gente, assim. Teve um jogo uma vez que a gente estava trabalhando. Eu fui perceber que foi só para quebrar o galho e matar. E não fica esses 3 meses, eu fui, eu quero mudar. Aí o rapaz chegou, não, gente, engraçado. Não, porque se trabalhar para mim, eu só tenho irmão desse jeito. E eu. Por que não é para você não? Porque eu era quase um líder. Quando essa pessoa saía, quem ficava liderando ela era eu, né? Mas eu não gosto de salvador. Eu ia pegar na mão, ia ajudar, ia direcionar e tal. Não, meu irmão, você é doido, levando sol, você macacão suando, você trabalha para ninguém, meu parceiro. Cara, posso falar sobre como pai, nem falar como líder, né? Como pai. Meu irmão não sabe nem falar direito. Porque minha mãe tem um salário mínimo, não sabe nem se apresentar. Como é que vai ganhar um salário direito? Por isso, qual é a tua série disso, escolaridade? Homem, negócio de estudar, foi pronto, não vai quebrar pedra, meu irmão, não vai se quebrar no sol quente, vai ter o ponto de forma honesta, amém? É honesto, mas se você quer uma coisa melhor, amém? Estude, sim, não está tudo certo, amém? É com força de Deus, pelo amor de Deus, abraça para mim. Meu filho, você estudou? Não. É uma coisa injusta para falar comigo, gente. Ou eu trabalho para você, que pede uma vez trabalho para você, amém? Ninguém cobra do seu trabalho, cobra sua mão de obra, sua venda, enfim. É bênção, está se convertendo para venda perfume. E está tudo certo, amém, gente? Maravilha, amém? E quando você está falando, meu irmão, porque você não entende, não, filho, não entende mesmo, não, meu irmão. Aí eu tenho que ir para o sol mesmo, infelizmente, só tem essas vagas para você, meu irmão. E você quer o que? Você quer ser um gerente, quer ser um engenheiro? Vai para uma casa para cair. Vocês entendem? Gente, tem umas coisas sem noção, sem lógica. Não tem lógica. Hoje nós vivemos uma cultura que os jovens, eles querem tudo fácil. Gente, não existe nada fácil. Se está fácil, está errado. Vou jogar então. Tigrinho, pronto. Gente, é a coisa mais satânica que existe, gente. Esse joguinho que você botar R$20, come todo dia. Você tenta girar ali para ganhar a rodada grátis, acaba com o teu dinheiro, acaba com a tua vida, tu faz com a sua família sofre. Gente, isso é uma coisa errada, isso é pelo jogo, mas vou viver de aposta. Ai, meu Deus do céu, vai trabalhar, é muito futuro, amém? Vai construir uma coisa sólida, em nome de Jesus. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos por meio da sua injustiça. E surpreende o quê? Por isso que o texto diz em Romanos 7,12 que Deus é um Deus que ensina todos os dias. Ah, eu também. Olha o porquê ele ensina todo dia. É injustiça todo dia, concorda comigo? É gente injusta todo dia. E o povo suprime o quê? A verdade. O povo não quer que a verdade venha à tona em todos os aspectos. Você olha hoje para um juiz, o juiz é corrupto, ele não faz a lei valer. Ele faz valer as suas vontades. Aí você acha que ele denuncia muito tempo? Seria porque há injustiça no mundo. A falta de conhecimento de Deus é devastador. A ira de Deus é relacionada à sua justiça no povo, indignação contra o homem pecador. É importante ressaltar que o homem não é vítima. Lembre disso. Não é vítima. A Bíblia ensina que o homem caído é um inimigo de Deus, Romanos 30. E hostil à sua lei, Romanos 27. É devido à iniquidade e injustiça do homem que ele rejeita, ignora e até suprime a verdade a respeito da natureza da bondade. O próximo aula vai ser crescendo no conhecimento de Deus. Comentando aí.